Hoje nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu não sei se vocês puderam cantar esse louvor que foi entoado agora, observando, o que você estava cantando, o que você estava dizendo. Esse cântico é um cântico assim, foi muito inspirado pelo Senhor. Boa parte dele são versículos bíblicos e expressões bíblicas mesmo. Por isso que ele mexe muito com a gente, porque ele é Bíblia, Ele não é um cântico e vem de inspiração, não. Ele é Bíblia, E fala muito a respeito de Cristo Jesus, Fala muito a respeito de quem é Jesus, quem é o nosso Deus. E quando nós conhecemos, quem é o nosso Deus, nós vivemos uma vida sempre vibrante, Nós vivemos como Josué, Que o Senhor disse para ele o seguinte: fica com o pescoço reto aí, rapaz, não vai ficar encostado não. Ele disse para Josué o seguinte: Josué, eu quero dizer uma coisa para você. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Sabe o que é isso? Sabe o que é você ser abençoado e ter essa posição de ser abençoado e de saber que Deus está com você e que ninguém vai poder se opor a você, a não ser que você fuja dos caminhos do Senhor, aí Deus vai se opor a você. Mas se você estiver andando nos caminhos do Senhor, ninguém vai poder se opor a você. E quando nós estamos entoando esse cântico, são tantas as palavras que nos fortalecem, que nos edificam, que nós ficamos até prostrados diante do Senhor, o nosso Deus. Ele é o pão da vida, Ele é o rio que flui lá do trono do Cordeiro de Deus, e é dessa água que nós bebemos, é desse pão que nós somos alimentados. Deus é tremendamente maravilhoso. Só que nem sempre nós vivemos como se tivéssemos esse Deus, Nós não vivemos como se tivéssemos esse Deus. Nós vivemos como se não tivéssemos esse Deus todo-poderoso, e como se nós estivéssemos aqui nesse mundo completamente desamparados, e não como um Josué, nem como um Caleb, que aos 80 anos ele diz: seguinte, quando eu conversei com você, eu acertei com você e com Deus, eu acertei com você o seguinte, Josué, 45 anos atrás, que Deus estava dando uma terra para mim. Hoje eu estou com 85 anos. Eu quero dizer para você que eu quero receber essa terra. E que eu estou pronto para ir à batalha, conquistar essa terra. E não morrer nessa batalha, mas voltar dela. Eu não sei quantos anos você tem, qual é a sua disposição hoje. Com dor ou sem dor. Mas aquele que tem fé, ele está sempre dizendo o seguinte, fica tranquilo. Que eu vou, eu volto. Porque o Deus que eu creio é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? E eu quero falar, amados irmãos, nessa noite sobre essa entrada triunfal do Rei Jesus em Jerusalém. Porque às vezes nós falamos que é uma entrada triunfal, mas muitas vezes para nós ela não é uma entrada triunfal. Porque nós não vemos nada de triunfante nessa entrada de Jesus em Jerusalém. Nós olhamos e vemos tão somente aquele Jesus que estava indo lá para Jerusalém, que depois mandou pegar lá um jumentinho para que ele pudesse montar nesse jumentinho. E ele entrou, e aí algumas pessoas jogaram alguns galhos lá, tal. Mas nós não imaginamos, amados irmãos, como foi triunfante essa entrada de Jesus ali em Jerusalém. Mas hoje eu gostaria que você saísse daqui vendo Jesus entrar de forma triunfante em Jerusalém. E vendo Jesus ser saudado como o Rei, o Senhor de tudo e de todas as coisas.
E que você possa olhar para esse texto e ver esse texto como uma entrada triunfante. Mas também você se posicionar diante do Senhor, o nosso Deus, todos os dias da sua vida e dizer a mesma coisa: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler João. Nós já lemos em Mateus, no início do culto. Agora nós vamos ler esse texto em João. Como é que João relata esse texto? João, capítulo 12, do verso de número 12. João 12, do verso de número 12 até o verso de número 19. Achou? Glórias a Deus. Diz assim o texto. No meu também traz aqui na minha Bíblia a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós temos ouvido a sua palavra e queremos ouvir a sua voz, Senhor, e queremos que o Senhor fale conosco nessa noite, porque só o Senhor é digno e só o Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória, Pai, porque o Senhor é nosso Deus, e nós cremos na tua palavra, Senhor, e ela diz que o Senhor é o Rei. É o Rei dos judeus, é o nosso Rei. E nós queremos adorá-lo, Senhor. E queremos conhecê-lo, Senhor, Deus da intimidade. E queremos conhecer o Deus da sua palavra. E continuar a conhecer a sua palavra dia após dia, Senhor. Para que entendamos o quão grande é o Senhor, o nosso Deus. O quão poderoso é o Senhor, nosso Deus. E o quão salvador é o nosso Deus, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. A palavra do Senhor, nosso Deus, amados irmãos, é a palavra do Senhor nosso Deus, independente das pessoas que questionem as suas entrelinhas, independente daquelas partes que as pessoas não entendem e também não concordam e não querem segui-la, né? Mas ela continua sendo a palavra do Senhor nosso Deus, do Deus criador e sustentador de todas as coisas, e isso é desde lá do início, desde lá do princípio. Ele é o mesmo e vai ser por toda a eternidade. Essa palavra vai se cumprir. E eu quero, amados, destacar aqui com os irmãos alguns sobrenaturais, para que nós entendamos, né, que essa entrada foi triunfal de Jesus lá. Foi uma entrada maravilhosa, né? E a nossa meditação e glorificação ao Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Primeiro, eu quero falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por que ela foi triunfal? Nas páginas da história do homem, né, há uma infinidade de entradas triunfais inesquecíveis, né, de conquistadores que voltaram de suas batalhas e chegaram no seu país e chegaram na sua cidade, foram recebidos com uma grande festa. Davi, quando ele retornou
da batalha, ele chegou, né? E foi feita uma grande festa para eles, né? Às vezes chefes de estado são recebidos e grandes festas são feitas, né? Às vezes em posse, também atletas ou seleções, né? O esporte, pessoas do esporte, né? Que ganham medalhas e quando retornam para suas cidades, elas chegam, né? Com os seus troféus, com as suas medalhas, né? E multidão de torcedores e as cidades recebem essas pessoas em carro de som, né? Às vezes em cima de corpo de bombeiro, e uma grande festa, né? É feita para essas pessoas, né? Os exemplos, amados irmãos, também estão presentes nos personagens do cinema, das histórias em quadrinhos, né? Disse que, por exemplo, que um super-herói, né? Um super-herói é tão bom quanto a sua entrada triunfal, né? Um super-herói é tão bom quanto a sua entrada triunfal. Eu sei que tem algumas pessoas que têm os seus super-heróis aí, né? Que admiram alguns super-heróis, né? Das histórias em quadrinhos, né? Também dos filmes, né? E essas pessoas, você pode observar que eles têm, né? Um jingle lá que é maravilhoso, né? Eles têm um trailer lá que é maravilhoso, né? Você for olhar o trailer lá da Mulher Maravilha, né? Oxa, né? Aí você vê a Mulher Maravilha pessoalmente, mas essa aí, né? Que é a Mulher Maravilha, né? O Super-Homem, né? O Thor, o Hulk, o Homem-Aranha, né? Os Vingadores, né? Até o Gandalf, né? Tem uma entrada aí maravilhosa, né? Mas todos têm uma coisa em comum, né? As entradas são triunfais, né? Na melhor forma, para se apresentar da melhor maneira. Isso seja na música, seja através dos filmes, né? Eles são apresentados desta maneira. Mas, amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você já viu, né, já observou, de todos os super-heróis que você pôde assistir no cinema, eu quero dizer que nenhum deles pode ser tão memorável quanto a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nenhum deles pode ser comparado à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu quero destacar aqui algumas coisas que faz essa diferença. Eu já falei que nós vamos falar, né, nesse primeiro momento a respeito dessa entrada triunfal de Jerusalém pelo número de pessoas que ali estavam. Hoje, quando nós vemos esses super-heróis e também filmes famosos, as pessoas vão no cinema, né? Entra um grupo, sai outro grupo e assim, muitas pessoas. Mas assistem num número pequeno. Assistem num número pequeno. Não são num número tão grande para assistir esses filmes. Mas eu quero dizer para você, né, que João registra aqui que no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa. Qual era a festa que ia acontecer? A principal festa dos judeus, né? A principal festa cristã, a festa da Páscoa. Eles já estavam na cidade, né? Segundo o historiador Flávio Joséfo, né, ele documentou que naquela época do ano, Jerusalém e todas as aldeias ali ao redor, né, ficavam lotadas, né? Como no dia do nascimento de Jesus, não sobrava lugar ali para ninguém. E eles contavam o número de pessoas pelo número de cordeiros que eram sacrificados. E ele registra, né? É história. Ele registra que nessa época eram sacrificados em torno de mais ou menos 250 mil animais que eram oferecidos, né, na festa da Páscoa. Mas esses cordeiros que eram oferecidos 256 mil, eles contavam que para cada cordeiro era no mínimo 10 pessoas para cada cordeiro. Isso quer dizer que essa multidão que estava ali, até me arrepia isso, que estava ali em Jerusalém,
e nas cidades vizinhas, e que saudaram Jesus ali, chegava mais ou menos a 2.560.000 pessoas. Você pode imaginar o que é isso? É triunfal ou não é triunfal? Por isso que a Bíblia diz que é triunfal. É gloriosa, é poderosa realmente. Só para comparar, né, algumas autoridades aí, duas delas, né, reuniram muitas pessoas na sua posse, né? O Obama, em 2009, né, estiveram presentes na sua posse 1.800 pessoas. Na posse do Trump, teve 800.000 pessoas. Já a multidão reunida em Jerusalém e na circunvizinhança ali, e que ficaram sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém, era muito maior do que todos esses aqui, né? Eram 2.560.000 pessoas. E é por isso que os escribas e fariseus e todas as autoridades da época tiveram que dizer o seguinte, né? Nós não podemos fazer nada. Quando eles foram cobrados, faz esse povo ficar quieto, prende esse povo, segura esse povo, impede esse povo de clamar aí, impede esse povo de gritar que Jesus é o Rei dos Judeus, impede esse povo de proclamar que Jesus é esse Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Eles não podemos fazer nada. É muita gente clamando, é muita gente dizendo, é muita gente proclamando, e nós não conseguimos segurar esse povo, não. Então, amados irmãos, essa entrada foi triunfal, não foi mesmo? Amém? Você consegue enxergar agora, né? Por que é que Jesus aceitou, mandou chamar, mandou pedir, né, aos discípulos, trouxesse aquela jumentinha, porque tinha que se cumprir a profecia, e porque ele ia passar no meio de uma grande multidão. Em segundo lugar, amados irmãos, é triunfal por causa da atitude de Jesus, né? Que ele chega montado em um jumentinho e ele é aclamado por essas milhares de pessoas. Jesus se deixa ser aclamado. Preste atenção nisso. Jesus se deixa ser aclamado. No verso de número 14, e Jesus, conseguindo um jumentinho, montou nele, segundo está escrito, para cumprir aqui a profecia. Para que se cumprisse aqui a profecia. Segundo, amados irmãos, um estudioso, J.C. Ryle, ele diz que ele observa a conduta de Jesus neste momento de seu ministério terreno, foi bastante peculiar. Aqui não há nada semelhante no relato do Novo Testamento. Não tem nada semelhante a esse relato do Novo Testamento. Até essa altura, o que vimos foi o Senhor evitando, enquanto podia aparecer em público, chamar para si a atenção das pessoas, retirando sempre para locais desertos e afastado dos olhares das pessoas. Até esse momento, Jesus nunca aceitou que ele fosse ovacionado, que ele fosse adorado. Sempre quando existia uma grande multidão, ele fazia os milagres que ele tinha que fazer, curava as pessoas, mas depois ele se retirava com os discípulos. Uma vez ele se retirou com os discípulos para alimentar os discípulos. Quando ele chegou do outro lado, já ficaram sabendo lá do outro lado, Jesus está naquele barquinho, vai chegar do outro lado. Quando ele chegou do outro lado com os discípulos, já tinha uma grande multidão. E ali então, ele teve que atender aquela multidão. Mas ele nunca se deixou levar por ter essas multidões ali próximo dele. Lá em João, capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim, olha só. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aí versículo 15 diz assim, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazê-lo em rei, tornou-se a retirar, ele só,
para o monte. Em Jesus, geralmente, Jesus não cortejava multidões. Ele não aceitava ficar no meio da multidão. Não era o momento. E lá em Mateus 12, 19, está registrado assim: não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Ele evitava a multidão, ele evitava a discussão, ele simplesmente anunciava a palavra e não fazia, vamos dizer, média com ninguém, não. O negócio dele era fazer a obra. Não é curiosa essa atitude de Jesus? Ele nunca aceitou, mas agora ele aceita ser aclamado aqui. É que finalmente, amados irmãos, havia chegado o momento, havia chegado a hora de Jesus ser exaltado e glorificado, para que se cumprissem as profecias e para que ele pudesse fazer a obra que ele veio realizar sobre a face da terra. Daniel 9, 26, esse eu não vou ler, depois você lê lá na sua casa. Tinha chegado o momento que Jesus tinha que caminhar para o Santo dos Santos, né? Seria aberto agora, os céus seria aberto, né? Rompido o véu, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E isso teria que acontecer diante de todo mundo, porque para essa festa da Páscoa, amados irmãos, vinha gente de todos os lados, de todos os povos. Eles vinham para essa festa. Por quê? Porque era uma festa muito famosa. Então vinha gente de todo lado. Então agora Jesus diz: olha, chegou o momento, né? E ele manifesta publicamente o seu ministério e parte para a sua entrega e o seu sacrifício. Ele morreu numa época em que todas as tribos de Israel estavam ali, para que todos eles pudessem ver. Como João havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É diante deles que ele se entrega. Então, quando nós olhamos, amados irmãos, para a entrada triunfal de Jerusalém, temos sim que olhar como algo triunfal. Porque Jesus não adentrou diante de meia dúzia de pessoas, não. Ele adentrou diante de centenas e milhares de pessoas, e ali ele foi aclamado. Em João 12, do 19 ao 21, um texto que nós lemos, né? Diz assim, 19: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede, nada aproveitais, não podemos fazer nada, né? Versículo 20: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes, pois, dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Então tinha gente de outros lugares que eles tinham vindo para ver Jesus. Tinha muita gente. Amados, então esse é um momento assim triunfal realmente. É muita gente. E Jesus em momento algum aceitou ser chamado de rei. Mas neste momento ele assume que ele é o rei e ele permite que a profecia se cumpra nele. Terceiro lugar, que tipo de rei é Jesus segundo as narrativas? E como Jesus estava sendo visto ali também como rei, né? No verso de número 12, diz assim: no dia seguinte. Mas se foi no dia seguinte, o que é que aconteceu no dia anterior de Jesus chegar ali para adentrar Jerusalém? No dia seguinte, né? No dia anterior, a Bíblia registra que ele estava jantando, né? Ele estava lá na casa de Lázaro, Maria, e ele teve os seus pés ungidos. Judas não gostou que Maria tivesse ungido os pés de Jesus com aquele bálsamo, né? Até questionou: você está gastando dinheiro aí à toa, né? Os pés de Jesus. Mas Jesus sabia
o porquê que ela estava ungindo os pés dele. Judas não sabia. Maria também não tinha ideia do que era isso. Mas ela estava fazendo. Mas depois ela foi entender o porquê que ela estava fazendo. E naquela mesma noite, amados irmãos, após o jantar, Mateus informa lá em Mateus 26, 14 a 16, que Judas Iscariotes sai para fazer aquilo que ele tinha que fazer, que era tramar, negociar a vida de Jesus com as autoridades. E ele sai para isso e negocia, né? Jesus, ontem nós respondemos essa pergunta, por quantas moedas? Por 30 moedas de prata. E a partir daquele momento, Judas começa a querer preparar um momento para ele entregar Jesus. Como que se ele pudesse preparar um momento para ele entregar Jesus. Como que se ele fosse determinar o momento que Jesus deveria ser entregue, né? Mas Jesus não estava entregue à vontade dos homens, ao querer dos homens. Jesus estava entregue à vontade do Senhor, o nosso Deus. Jesus não seguiu o curso que Judas queria, ele seguiu o curso das providências, da soberana vontade do Senhor nosso Deus. E quando, no texto em que nós lemos que Felipe, né, e André foram falar com Jesus a respeito de que os gregos queriam vê-lo, o Senhor anunciou para eles, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Chegou a hora. Ele diz para eles, agora é a hora. Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo. Capítulo de número 13, verso de número 1. Ora, sabendo da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia que tinha chegado essa hora. Amados irmãos, Jesus não é um rei decorativo, ele não é um rei governado e orientado e mandado por homens e nem por ele mesmo, mas ele é um rei que está ali para cumprir exatamente a vontade do Senhor, o nosso Deus. E é por isso que ele foge às controvérsias antes, mas agora ele enfrenta e se deixa ser acolhido como o rei dos judeus. Ele tem um controle de tudo, de todas as coisas. Depois, lá na cruz, quando eles colocam vinagre na sua boca, ele diz, está tudo consumado. E ele derruba a sua cabeça e entrega-se ao Pai. Chegou o momento. Não foram os homens que mataram Jesus. Foi o Pai que o entregou para morrer lá na cruz por amor a nós. E foi Ele que se entregou à morte por amor a nós. Por causa dos nossos pecados. Porque ninguém, nenhuma criatura poderia ferir o Filho de Deus, se assim Ele não o quisesse. Ninguém poderia ferir com morte a Jesus se Ele não se entregasse para morrer lá na cruz por nós. Este é o Rei Jesus. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Creia, descanse debaixo dos cuidados do Senhor,
o nosso Deus. Outra coisa, amados irmãos, sobre este rei que eu gostaria de comentar com os irmãos e olhando para o texto aqui, é que Jesus era rei. Foi aclamado, deixou ser aclamado como rei, mas ele era sempre submisso à palavra de Deus. É por isso que, amados irmãos, nós temos a palavra do Senhor nosso Deus nas nossas mãos. É por isso que Jesus ensinou os seus discípulos e deixou a doutrina com eles, que na igreja primitiva era chamada de doutrina dos apóstolos. É por isso, amados irmãos, que o Senhor inspirou homens como Lucas, o médico, a escrever o evangelho, mas também outras pessoas simples que testemunharam a respeito da palavra, que falaram a respeito da palavra, e que não falaram por eles mesmos, mas escreveram aquilo que eles ouviram de testemunho de outras pessoas. E é por isso que aconteceu a reforma, porque nós precisávamos de volta de ter a palavra de Deus nas nossas mãos. Porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, ele caminhou segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Ele era soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, mas ele estava submisso à vontade do Pai. Ele estava submisso à palavra. E quando ele vai perante o inimigo, depois dele ter sido batizado, ele é levado para o deserto, e quando ele vai conversar com Satanás, ele diz: olha, está escrito. Ele não fala daquilo que ele já entende da palavra, daquele conhecimento que ele tem da palavra, de tudo que ele tem como filho de Deus, como Senhor soberano sobre todas as coisas, como aquele que é o próprio evangelho de Jesus Cristo. Porque ele é o evangelho, ele é a palavra. A Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E lá em Gênesis está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é a palavra. E quando ele vai se defender, conversar com o inimigo, ele diz: ó, está escrito. Eu não preciso dizer nada para você, porque está escrito. Amados, nós temos a palavra nas nossas mãos. E assim como Jesus, nós precisamos compreender essa palavra, entender essa palavra, amar essa palavra, comer dessa palavra. Nunca houve um rei em Israel como Jesus. Nunca houve um rei sobre a face da terra como Jesus. E nunca haverá outro rei sobre a face da terra além de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como é que ele entrou em Jerusalém? Montado em um jumentinho, para cumprir a profecia, né? Não tenha medo, povo de Sião, vejam o seu rei se aproxima montado no jumentinho. Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a sua lei. Lá em Mateus 21, 2 e 3 diz assim: quando já aproximava de Jerusalém, Jesus e os seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos: vão aquele povoado adiante. E disse ele: assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado, desamarrem os animais e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. João informa isso, que Jesus encontrou esse jumentinho e montou nele. E o interessante, irmãos, é que João registra aqui que os discípulos não entendiam nada, não estavam entendendo nada daquilo que estava acontecendo. Eles vieram entender depois. Por isso que é triunfante. Por isso que é maravilhoso, por isso que é glorioso, por isso que Jesus é aclamado como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, e Ele é.
o Deus Todo-Poderoso, nosso único e suficiente Salvador, a quem deve ser todo louvor, toda honra e toda glória. D.A. Carson, também historiador, ele diz que, destaca aqui 3 coisas a respeito do Rei Jesus, nesse texto. Que ele põe fim à guerra, porque ele adentra como Filho de Deus e ele é o príncipe da paz. E por causa disso ele proclama a paz a todas as nações e sela a aliança de Deus estabelecida com o homem, através da sua morte e do seu sangue derramado lá na cruz de Cristo. Amém? E João quer que nós enxerguemos esse Rei Jesus. João quer que nós vejamos Jesus como Rei. E, amados irmãos, lá em João 12:15, está escrito assim, né? No imperativo, né? Vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. E lá em João 1:29, ele diz assim: vejam, também no imperativo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João quer que nós vejamos a Jesus como rei. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. João enxergou Jesus como rei. João enxerga Jesus como rei. E nos desafia a enxergar Jesus como rei. Aquele que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Para concluir, eu quero rapidamente falar sobre as multidões. Né? São 3 multidões que se apresentam aqui nesse texto, amados irmãos. Primeiro, é aquela multidão que queria ver Jesus como um rei nacionalista, um libertador político. Não? Verso 14, 15, 16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles entenderam de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que lhe fizeram. Estas coisas estavam escritas já. Só que uma multidão queria ter Jesus como não o salvador do pecado. Eles queriam ter Jesus como um governador. Eles queriam ter Jesus como um libertador político. E é por isso que aquela multidão toda acompanha Jesus, dizendo: ele é o rei dos judeus, então entroniza ele aí como rei dos judeus. Coloca ele aí porque ele é o rei dos judeus. E ele vai governar tudo. Os discípulos não entendiam. Como é que eles sabiam? Não, é porque eles estavam querendo um rei para governar. E eles chamam de rei dos judeus. E, amados irmãos, quando Jesus é aclamado ali como rei, e eles jogam e lançam aquelas folhas e aqueles ramos na presença de Cristo Jesus, isso era costume da aclamação de reis no tempo deles. Foi por isso que eles fizeram isso. O historiador Carson, ele diz que não há no Antigo Testamento que prescreva ramos de palmeiras na Páscoa, ao passo que o povo era ordenado pegar galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros que crescem junto aos riachos, né, para celebrar a Páscoa. E não somente com ramos de palmeiras. Porque eles estavam aclamando Jesus como rei político. A segunda multidão, amados irmãos, é aqueles que estavam ali
porque eles ficaram sabendo que Jesus tinha feito muitos milagres. Então eles queriam conhecer o Jesus dos milagres. Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, então nós queremos ver quem é esse todo-poderoso aí, né? E a terceira multidão é composta pelos líderes religiosos, né? Que estavam ali, mas não sabiam o que é realmente que estava acontecendo em meio a tudo, em todo aquele momento. Os discípulos não entendiam. As multidões também não sabiam o que estavam fazendo. Só Jesus tinha realmente a consciência, porque ele estava ali cumprindo e olhando para a palavra. Hoje, você tem conhecimento. Isso faz alguma diferença para você? Isso faz alguma diferença para você? Eu espero que você não esteja em nenhum grupo, né, desses aí. Porque hoje nós já temos essa compreensão da palavra. Eu não espero que você esteja aguardando que venha um político para resolver os problemas. E que você tenha Jesus como político. E que Jesus pode resolver os problemas da nossa sociedade. E que algum político, por ele ser cristão, ele vai conseguir resolver os problemas da nossa sociedade. Porque o reino de Deus não é político. Eu espero que você não esteja também no grupo daqueles que, como existem hoje muitos, que procuram a Jesus por causa dos seus milagres. Eu estou com um problema, então eu vou até a igreja, eu peço oração para alguém. Eu espero que você não seja desse que busca Jesus porque você está precisando de um milagre. Ou que você quer Jesus por causa dos milagres que Ele pode fazer. E que você também não esteja no grupo com os fariseus e até mesmo os discípulos que estavam caminhando com Jesus, mas não entendiam o que é que estava acontecendo ali. Mas que você esteja no grupo daqueles que já conhecem o porquê Jesus veio. O porquê Jesus foi aclamado como rei. O porquê Jesus se entregou lá na cruz do Calvário. O porquê Ele ressuscitou ao terceiro dia. E que você viva hoje como alguém que tem a palavra de Deus nas suas mãos. E pode meditar na sua palavra, de dia e de noite. Hoje, quando nós fizemos, aí alguém vai dizer, mas pastor, vocês fizeram, né, a entrada triunfal de Jesus hoje, né? E fizemos. Quem esteve aqui viu que foi triunfal mesmo, né? Foi muito lindo, foi muito maravilhoso. Realmente foi um momento de adoração, de louvor, de exaltação e glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Os irmãos viram que eu fiquei parado ali quando eles cantaram o louvor, né? Eles terminaram de cantar o louvor e eu estava ali parado, né? Aí o Lucas olhou para mim e falou, pastor, terminou o cântico. Mas sabe o que é? É que eu estava tão assim, cantando aquele louvor, adorando ao Senhor, eu não queria que aquele louvor terminasse, aquele louvor terminou. Mas já terminou o louvor, Ana? Já terminou o louvor, eu já tenho que ir na frente. Vamos continuar cantando? Que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor da glória, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Deus. E foi isso que nós cantamos hoje. Não estávamos em nenhum desses três grupos aqui. Porque temos visto, temos ouvido e temos proclamado que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, e que nós somos seus servos e vivemos para servi-lo, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Que você nunca mais lê esse texto da maneira como você já leu um dia, mas que a partir de hoje esse texto seja e você consiga ver aí a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus na sua vida. A entrada triunfal de Jesus na igreja. A entrada triunfal de Jesus neste mundo. Porque Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Amém?
Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor.